E aí, sabe quando alguém faz alguma coisa que você fala, pô, eu faria diferente, eu faria melhor, não é assim que se faz? Aí quando acontece a merda com você, ou você faz pior, ou entra em desespero, ou não sabe lidar com a situação, e julgou aquela pessoa como se você fizesse melhor, mas você fez pior, entrou em desespero, deixou, sabe, um exemplo, né? Alguém fala uma merda com você, aí o cara fica nervoso, né? Aí ele sai falando pra todo mundo, fala assim, não liga não, essa pessoa aí só fala besteira. Aí quando fala com você, você fica nervoso, retruca, às vezes fica até pensando isso em casa, dá uma resposta pior, mais ignorante. Você agiu de forma muito pior do que aquele conselho que você deu pro seu amigo. Sabe por quê? Porque a situação não foi com você. Aí quando a situação acontece com você, você faz o pior, pensa que faria melhor, porque você se acha melhor, né? Você pensou na situação na hora e viu que faria daquele jeito. Aí fala assim, não, eu faria diferente, que não sei o quê, porque não aconteceu com você. Aí quando acontece com você, você fala, eu não vou julgar, porque quando aconteceu comigo eu fiz pior. São níveis de evolução, gente, níveis de consciência, níveis de intelecto até, não só espirituais, né? Porque muita gente, sei lá, acha que é inteligente para alguma coisa, mas quando acontecem outras coisas que são normalmente do dia a dia, ela não sabe lidar, né? Aí uma pessoa pobre, ignorante, né, lidar melhor com a situação do que você. Aí você julgou aquela pessoa, né? É por isso que muitos juízes, né, às vezes, principalmente nos Estados Unidos, né, em outros lugares é difícil, eles se doem por decisões que tomaram com certas pessoas, que eles acabam vendo que a pessoa fez ou por necessidade, né, ou porque tinha que fazer, porque no caso dela ela faria até pior. E tem muitos julgamentos nos Estados Unidos que às vezes quando você recorre, é porque igual aqui na Itália, né? Na Itália você pode ser condenado em primeiro e segundo grau, mas você só é um condenado mesmo no terceiro grau, na última instância, entendeu? Aí sim você foi condenado, você pode recorrer, né? Ah, mas é um exemplo, né? Aqui tem muito, igual aí no Brasil, né? Opinião, ou então ser processado por piada, né? A pessoa ser processada por piada, o cara tá lá no show dele, que a pessoa paga pra ver, mas ele põe o vídeo dele na internet, né? Então ele não pode muito que reclamar, porque se fosse, né, só lá no teatro, tudo bem, mas ele vai e divulga isso pro mundo. Aí vão e processam ele, porque ele falou mal de um artista ou de outro. Normalmente os comediantes ganham, né? Mas alguns eles perdem, né? É igual isso também, entendeu? A vida é assim, você tem que, sei lá, vamos dar um exemplo, né? Às vezes você acha que a pessoa tomou atitudes erradas, principalmente em política. Ah, por que você vota nesse cara? Você não vê isso não, você não vê. É o nível dela, é o nível de evolução dela. E se você não compreendeu o nível de evolução, você não gostaria que quando você estivesse fazendo alguma merda, tivesse algum problema, tivesse alguém para te dar uma opinião, para te ajudar, para te direcionar, ao invés de te criticar? Porque normalmente a crítica, você fica nervoso, você, né, muita gente não aceita crítica, né? Mas sugestão, muitas vezes ela aceita e não faz nada, mas pelo menos não muda o estado da pessoa, sabe? Você não vai fazer mal para ela dando uma sugestão, mas uma crítica sim, né? Aí você quer julgar a pessoa, né, pela situação que ela tomou, pela atitude que ela tomou em certa situação, e quando acontece com você, você não entende. É por isso que muitas vezes essa luta entre classes, não só política, como religiosa, o meu Deus salva, o seu Deus não. Está escrito aqui no livro aqui que eu serei salvo, você não. Esse é o nível de cada um, gente. E talvez o seu nível que você pensa que seja mais alto, seja mais baixo do que aquela pessoa. Depois, com o tempo que você vai enxergar, entendeu? Pô, olha só, eu era assim, eu era assado, eu não devia. Então, a humildade de você reconhecer que você não é o dono da razão, que você está aqui para aprender, entendeu? Que todos estão em níveis diferentes de evolução. E outra, não deixar a opinião dos outros te abalarem. Sabe quando você vê, eu vejo muito isso, principalmente no Brasil, né, no Facebook.
o cara põe algum comentário, um exemplo, né? Ah, a Terra é plana e nós estamos no domo que tá protegido, a opinião do cara, entendeu? Aí tem um monte de gente, você é louco, que erva que você fumou, já julgando o cara. Você tá vendo o vídeo do cara, mas se você não quer ver, passa, não perde seu tempo. Mas tem gente que perde tempo para comentar, para criticar, para depositar todo o veneno de frustração que ela tem na vida dela nos outros. Guarda para você, para que você vai criticar os outros? Entendeu? É igual, por exemplo, eu tô fazendo vídeos aqui para quem quiser ver. Eu não tô obrigando ninguém, né? Você não gosta do vídeo, passa. Agora vai lá botar um comentário. Você é louco, não sei o quê. Para que você viu o meu vídeo? Né? Tudo bem, eu não ligo muito, porque eu já notei muito assim que as pessoas mais feridas é as que mais ferem, né? Aquelas pessoas que não sabem lidar com a vida. Tudo bem, gente, acontece com todo mundo, tanto com você quanto comigo. Acontecem críticas, acontecem acidentes, acontecem coisas ruins. Só que eu não dou tanto valor às coisas ruins como você. Tem muita gente que, tipo assim, aconteceu uma besteira e fica martelando aquilo na cabeça. Anos. Tem gente que guarda trauma por anos. Eu tava vendo até, né, um bichinho que tem a síndrome de Tourette, né? Tourette, não sei. Ele repete as coisas, né? E fica falando, dá um tique, tudo do nada. Ele falou, pô, ele foi molestado, né, quando era jovem, tinha 11 anos, perdeu os pais quando era novo. Ele teve uma vida sofrida pra caramba. Ah, mas ele é doido. Ué, quem não é nesse mundo aqui? A maioria é. Cada um tem um problema psicológico. Cada um tem um trauma que não sabe lidar. Todo mundo tem uma neura, um trauma, uma coisa que leva, que direciona a pessoa a tomar certas atitudes. A pessoa pode ser boa, né? Por exemplo, ela é boa assim com as pessoas e tudo mais, mas quando acontece uma besteira, você vai ver que normalmente, né? Eu lembro uma mulher que o apartamento dela estava pegando fogo. Ela, ao invés de se jogar, ela pegou os cachorros dela e jogou primeiro os cachorros. E o fogo estava quase pegou nas costas dela. Ela pensou nos cachorros dela, ela jogou os cachorros sobreviveram. A pessoa normal, o quê? Se tacaria, dane-se os cachorros, né? Eu pensar na minha vida. Ela foi bondosa ao ponto de se queimar para salvar os cachorros. Depois ela se jogou, se machucou mais ainda. Os cachorros se machucaram menos, que eram mais leves, né? Então, é na hora mesmo não julgue ninguém, porque não acontece com você. Como é que você vai julgar alguém? Mas um exemplo, a situação aconteceu comigo, mas um detalhezinho muda. Um detalhezinho, sei lá, no acidente, né? Eu sofri um acidente e tal, mas um exemplo, um detalhe. Eu tava de cinto, aí não me machucou. A pessoa tava sem cinto e atravessou para fora. Aí aconteceu aquele acidente ali comigo, não aconteceu nada comigo não. Ah, mas o acidente, um exemplo, você botou o cinto assim, ele travou, né? Mas não travou, aí você pensa que travou, a culpa nem é dela. O cinto soltou e ela foi jogada. Aí você vai julgar ela, é porque ela estava sem cinto. Então não vamos julgar ninguém, entendeu? Mesmo, até porque cada situação, cada erro que a pessoa comete, mas o erro dela prejudicou a mim. Tudo bem. Se ela tomar a culpa, ou então se você tomar a culpa, normalmente, né, quem erra dá pra ver, né, a verdade prevalece. Mas não fique se culpando, não fique se lamentando, passou, entendeu? Eu normalmente não dou muita brecha para pessoas que erram 1, 2, 3 vezes comigo, né? Eu simplesmente ignoro e sigo a minha vida, porque essas pessoas às vezes erram de propósito, por ignorância, mas a pessoa que erra muito, que diz que é inocente, faz até mais mal para os outros que para ela mesma e para todo mundo, né? Se você não sabe o que faz e o que fala, você tem que tomar cuidado, né? Para não fazer mal para os outros. E as pessoas que não tomam cuidado merecem distância, porque esse tipo de pessoa faz mal para você e para ela, sem querer. Se ela é burra, eu vou conviver com a pessoa que faz mal para mim e para os outros? Não, melhor manter distância, não é não? Tá bom? Se gostou do vídeo, dá um like, se inscreva no canal e fique com Deus.